Oi pessoas, e aí como é que vocês estão? Estou aqui para gravar mais um vídeo do canal e esse vídeo é especial porque estou anunciando pela segunda vez uma gestação. É isso, eu tô grávida. Gente, parece brincadeira, mas não é. Inclusive, estou até falando mais baixo porque o outro bebê está o quê? Dormindo nesse momento. E esse vídeo eu quero deixar assim aqui registrado sobre os sintomas, como foi que eu descobri antes do atraso menstrual. E aí eu vou contar os sintomas antes e depois do teste. Então, assim, espero que vocês gostem, estejam comigo nessa jornada mais uma vez, né? E quem não é inscrito do canal, já se inscreve, já deixa sua curtida, seu comentário, ativa o sininho que vai sair vídeo toda semana. E vamos pro vídeo. E já pincelando essa segunda gestação, venho logo dizer que não tem absolutamente nada a ver com a primeira. Gente, é incrível, porque, querendo ou não, a gente fica esperando aqueles sintomas clássicos que você teve na primeira vez, porque o ser humano é assim, né? A gente piscou, a gente tá se comparando, inclusive com a gente mesmo. E assim, não tá tendo nada a ver. Aliás, um sintoma ou outro que é praxe, né? Mas em geral, muito diferente. Se eu fosse esperar os sintomas que eu tive no início da gestação de Davi, para quem não sabe, eu tenho um bebê que justamente hoje está fazendo 1 ano e 5 meses e que foi promovido a irmão mais velho. Gente, eu falo, eu ainda não acredito, eu fico falando, eu ainda não. A ficha eu acho que ainda não caiu, mas tudo bem, vai ter que cair. Quando a barriga tiver do tamanho do mundo, vai cair. E hoje eu tô completando 15 semanas. Aliás, ontem, toda quinta-feira tá virando minha semana. E já, né? Já assim, né? Já porque eu disse, se eu não anunciar logo essa gestação, já quando eu anunciava, chega a hora do parto. Então eu vou anunciar já, anunciando a chegada do bebê, né? Mas a vida vai acontecendo e isso é um diferencial da segunda gestação. Porque você não tem aquele tempo para ficar sonhando, para ficar ali. Embora que eu não tive esse tempo também na primeira, mas agora a demanda de responsabilidade com outro ser humaninho que está ali, o quê? Que depende exclusivamente de você e o cansaço físico. Eu mesmo trabalhando a gestação de Davi toda, até quase perto de parir, não se compara ao quanto que eu fico em pé desde o momento que eu acordo ao momento que eu durmo, fora as madrugadas, que ainda tem esse up, né? Então, assim, não tem nada a ver a responsabilidade e a vida que acontece, né? A criança fica doente, Davi nesse meio termo, assim que eu descobri que eu fiz o teste de gravidez, Davi teve a queda que cortou, para quem não viu, tem lá no meu Instagram, cortou, infeccionou, teve que ficar 1 semana internado, eu lá com ele, internada com ele, muito preocupada. Então, assim, é uma semana que você acabou de descobrir que tá grávida e eu mal pensei se eu estava grávida ou não. Eu esqueço às vezes, porque a vida, como eu disse, né, vai acontecendo. A gente também teve uma perda da família muito importante, que foi muito triste, ainda é. E assim, a vida vai acontecendo, independente se você está grávida ou não. E no segundo, pela demanda de ter um bebê em casa, que eu acho que deve fazer muita diferença do espaço, né, que você dá de uma criança para outra, né? Quanto menor, mais é intensivão, sabe? Porque ele precisa de mim para comer, xixi, cocô, tomar banho, dormir, enfim, tudo. E a atenção é nessa fase, principalmente que quer subir nas coisas, que tem muita queda, que tá aprendendo a correr, tá aprendendo a falar. Então, assim, é uma descoberta, né? Muito grande, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, e no meio disso, uma gestação com todos os seus aparatos, que é o que eu vou começar a falar agora. Como é que foi essa antes, né? Antes do teste, como eu desconfiei, e já tive quase certeza, só que como sempre, né? Com a gravidez de Davi. Eu fingia que não estava vendo. Como boa virginiana que sou, eu sei exatamente o que acontece com o meu corpo e o meu ciclo menstrual desde esses 5 anos atrás, ou 6, que eu parei de tomar anticoncepcional regularmente.
meu ciclo ele ficou ali mais ou menos de 28 dias, 28, 29. Mas em meados aí, um ciclo natural, normal, nem muito curto, nem muito longo, e muito fiel, né? Todo mês, praticamente, nesse mesmo ciclo, nessa mesma quantidade de dias. Então, assim, eu sei exatamente quando eu tô ovulando, eu sei exatamente quando eu tô para menstruar. Lógico, né? Com o dia a dia, você meio que dá uma perdida, aí eu uso o aplicativo no celular. Quando eu tô com alguma dúvida, eu vou lá dar uma olhada, dar aquela. Como o meu ciclo é bem certinho, então o que tá ali é 99% de ser certo, o dia que vai menstruar, o dia que vai ovular, o dia fértil, enfim. Então eu sempre confio mesmo. E o meu corpo, né? O muco que sai no ciclo menstrual da gente, cada fase é um tipo de muco diferente, você olha ali na calcinha, você se identifica também. Então, assim, quando você se conhece, ajuda muito. Inclusive, as mulheres que veem esse vídeo, eu sei que muita gente procura sobre esses vídeos de sintomas, principalmente as pessoas que estão tentando, né? Que por muitas vezes engravidar não é uma coisa tão fácil o quanto é para algumas pessoas. Já tem pessoas que é mais ou menos, tem pessoas que é um pouco mais difícil. Mas em geral, não é uma coisa fácil. A probabilidade não é das maiores. E para as pessoas que estão aí tentando também vale a dica disso aí, de você se observar, né, conhecer seu corpo sem muita noia. Mas assim, a saúde do corpo da mulher é muito importante, né? E o ciclo menstrual dita muita coisa disso, né? E o primeiro sintoma que eu quero falar para vocês, principalmente para as mamães aí que estão tentando, observe muito isso, porque é um sintoma muito besta, muita gente não associa, eu inclusive estou associando mais agora, porque é o único sintoma que eu tive na primeira e nesse, igualzinho, só que na primeira gestação eu nem relacionei isso a gravidez, a uma gestação, né? Que é fazer xixi, muito xixi, gente. Porque na minha cabecinha, eu coloquei na minha cabeça que essa parte do xixi, de aumentar a frequência, era só ao longo da gestação, por conta do tamanho da barriga, que ia aumentando e por uma ação mecânica e empurrando a bexiga, e esse reflexo de fazer xixi o tempo todo, e às vezes você vai lá e é bem pouquinho, enfim, quase uma infecção urinária, mas não, inclusive as gestantes têm que ficar atentas a isso também para saber o que é infecção urinária e o que é realmente aquela vontade, né, aquele reflexo de você estar fazendo xixi o tempo todo. E aí eu comecei a fazer xixi. Eu bebo muita água, mas assim, do jeito que. Mas eu consigo segurar, sabe? E na gestação, não. É o tempo todo aquela vontade de fazer xixi, vontade, vontade, vontade. Tipo, 5, 6, 7 vezes pela quantidade de água que eu bebo também. Que eu bebo 3, 4 litros de água. Então, assim, eu já vou muito ao banheiro fazer xixi. Mas na gestação, assim, logo no início, muito. Eu disse, nossa, tá muito estranho isso. Eu acabei de fazer xixi, já tô querendo ir de novo. Aí minha antena, ela fez assim, nossa senhora, eu me lembro disso. Eu me lembro disso. Mas aí eu fiquei o quê? Pagando de louca, né? Pagando de louca, eu poderia ter pego um teste logo, não. Fiquei pagando de louca, fingindo que não era comigo, igual eu fiz na primeira gestação. O sintoma, só que na primeira gestação eu esperei passar uma semana do atraso, coisa que nunca aconteceu, que o meu ciclo não atrasa. Eu lá pagando de louca. Aí eu fiquei pagando de louca de novo, né? Número 2. E aí que eu descobri que não é só ação mecânica, né? Que acontece muito também no último trimestre da gestação, por conta do tamanho da barriga, tá tudo ali espremido, né? Tudo sendo empurrado pelo bebê. Isso também acontece muito no primeiro trimestre, que é onde a ação hormonal é mais pesada, assim, aquele boom de hormônios que chegam. E um dos sintomas, pasmem, é essa frequência de xixi que aumenta. Então é super normal. O que a pessoa, eu queria deixar de alerta aqui, que como eu já falei sobre a infecção urinária, que é grave, não pode, tem que fazer exame. Se você sentir, além dessa vontade de fazer xixi o tempo todo, sentir algum outro tipo de sintoma, ardência, alguma coisa estranha, febre, enfim, você já tem que procurar o seu médico para fazer um exame de urina, né?
para avaliar se tem uma infecção ou não, para tratar. E aí o que acontece? O próximo sintoma antes do atraso menstrual, que eu já identifiquei, foram as cólicas. Normalmente fazia algum tempo que eu não tinha cólicas, assim, frequentes na menstruação. E ainda mais fora do ciclo. Porque, como eu falei, como o meu ciclo, 28 dias, eu sei mais ou menos quando é a menstruação. Então, assim, uma cólica 15, 20 dias antes do período menstrual, de duas, ou era outra coisa, ou eu tinha comido alguma coisa, uma cólica, mas a cólica é diferente. Então, não é aquela cólica forte, sabe? É uma cólica de inidação. E aí, quando passa, você se dá conta de que aquela cólica era simplesmente uma cólica de inidação, né? Que é quando o óvulo vai se implantar no útero, que tem tudo isso que algumas mulheres têm o sangramento. Eu não tive nem na primeira gestação, nem nessa. Inclusive, muitas tentantes ficam nessa noia de ter que ter o sangramento, aquela borrinha de café. Eu nada, não tive nem na de Davi, nem agora nessa gestação. Então, eu já nem é uma coisa que eu esperava, mas eu também já vi mulheres que teve em uma gestação e não teve na outra. Então, assim, eu vi que é cerca de 30% das mulheres que tem, então é um número baixo, assim, né, em relação à quantidade. Então, não é isso. Mas a cólica, às vezes é muito leve, a pessoa nem percebe. Então, não é um sintoma que eu falo assim, nossa, é universal. Não, tem pessoas que passam batido fácil. Aí, como eu falo, né? Depois do aumento do xixi, que o do xixi pra mim é tiro e queda. É muito estranho. Do nada você tá o tempo todo no banheiro fazendo xixi. Tipo, que é isso? Sem ardência, sem nada, sem nenhum tipo de sintoma pra ser uma infecção urinária, vamos dizer assim. E aí, além disso, e da cólicazinha estranha, assim, num período muito longe da menstruação, é, tem os sintomas que eu, assim, nessa gestação veio pesado. Primeiro, o enjoo, mas o primeiro enjoo que eu tive não foi enjoo de passar mal. É um enjoo que foi bem leve, que foi um enjoo de cheiro forte. Aí eu falo, não é nem enjoo, é que tipo assim, o cheiro tá lá longe e eu tô sentindo. É como se meu olfato tivesse muito aguçado. Então, cheiro de comida de longe, eu tava sentindo se tava boa, se tava ruim. Cheiro de produto, né, perfume, produtos de limpeza da casa, assim. É como se tivesse aguçado 100 vezes mais o meu olfato. E assim, parece nada, né? Mas, gente, quando você fica muito, muito, incomoda. Porque você não consegue entrar num cômodo e não sentir um cheiro forte de alguma coisa. Você não consegue ir para um lugar e uma pessoa tá com perfume, nem é forte e você tá sentindo, parecendo que é muito. Então, assim, quando fica sensível, foi um alerta também. Aí, sobre os seios, o que é que eu tenho a dizer sobre isso? Na primeira gestação, na de Davi, eu senti o seio todo, muita dor no início, inchado, muita dor, muita dor. Foi um dos primeiros sintomas, inclusive. Acho que depois do xixi foi um dos primeiros sintomas. E aí, eu achava, na minha cabeça inocente, que eu ia sentir esse mesmo sintoma, né, do peito, nessa gestação, ou em outra gestação que eu tivesse. Enfim, que seria um alarme, tipo, o peito doeu, eu já sei, porque meu peito ele não estava doendo há muitos anos na fase menstrual. Eu sei que tem mulheres que todo mês sentem dolorido, não é o meu caso. Então, para mim, é uma coisa totalmente fora da curva, então já era uma anteninha ligada, né? E, pasmem, dessa gestação, nada de dor no peito. Alguns dias depois dessa cólica aí, eu comecei a sentir o bico do peito mais sensível. O bico, sabe, assim, meio dolorido, meio sensível, quando bate no sutiã, essas coisas. Mas o peito ainda continuava pequeno, continuava, né? Passado, porque agora deve estar uns 3, 4 vezes maior. Uns dias depois, eu fiquei com isso na cabeça, sabe? Começando a me sentir um pouco estranha. É diferente, estava tudo muito diferente, o xixi continuava, que perdura até hoje, muito xixi, o mamilo sensível, as cólicazinhas duraram alguns dias, depois parou, mas a barriga começou a ficar inchada, esse negócio muito estranho, muito longe na minha época da menstruação. E aí eu resolvi comprar um teste de farmácia, eu gravei para vocês, porque no fundo eu sabia
muito que eu tava grávida. Só que eu não queria acreditar. A verdade é essa. Assim que eu olhei aquele teste, que eu vi, assim, gente, 2 segundos e os traços lá, mais vivos do que nunca. Tipo assim, não tava um traço clarinho. Não tava. Então, assim, tem algumas pessoas que realmente mostram muito cedo e tem pessoas que vão precisar de até vários dias após o atraso para mostrar no teste de farmácia. Por isso que não se impressionem com isso. Tem que fazer o teste, ter paciência, esperar. Geralmente é melhor esperar o atraso, misturar uns dias aí depois do atraso. Eu sei que é muito difícil para quem está ali naquela intenção de tentar, mas é uma dica que eu dou. Espera, relaxa, que muitas vezes essa tensão faz mal, né? Para você, para toda a situação. Entrega a Deus que vai dar certo, no fim dá certo. E aí fiz, deu positivo, e eu fiquei ali assustada, porque, gente, eu nunca vi uma coisa mais espetacular. Em 10 segundos passa uma vida na sua cabeça. A minha, pelo menos, né? Não posso dizer pelas outras mulheres, mas assim, mesmo sendo, já tendo tido um bebê, mas aí que tá, vem uma responsabilidade em dobro. E aí eu fiquei nervosa, fiquei emocionada, nossa, ao mesmo tempo, gratidão, a dádiva, né? Poder gerar uma criança, aí vem preocupação, até no parto eu pensei, porque a gente é assim, né? A ansiedade nessas horas, ela bate lá na frente. Aí eu comecei a pensar o que é que eu vou fazer com 2 crianças pequenas, longe, assim, da família, porque aí eu já pensei na minha situação, né? E aí vem uma enxurrada de coisas, de emoções, de responsabilidades. E assim a gente vai. Ao longo do tempo as coisas vão se encaixando, porque Deus conforta, Deus dá. E assim, se Deus dá, Ele também vai dar a capacidade da gente de educar, de criar, de passar por essa parte emocional, esses hormônios. Também não é fácil. Esse começo, os hormônios realmente dominam muito, é uma coisa espetacular. É, você não é você, pelo menos comigo me interfere muito. Então, se eu tô chorando muito, cai uma folha, eu tô chorando, eu vivo chorando o dia todo. E falando agora do pós o atraso, pós o teste positivo, aí vem a enxurrada de sintomas que na gravidez de Davi não tive nem perto. Na gravidez de Davi, eu tive enjoos matinais, aqueles enjoos de logo de manhã cedo, pelo tempo que a gente passa de madrugada em jejum. E a grávida não pode ficar muito em jejum, que ela cai. Então, assim, a gravidez de Davi foi mais sobre isso, né? Aquele início da manhã ali, eu tinha que comer de pouco em pouco tempo, porque senão minha pressão baixava. Mas ao longo do dia, isso ia se desfazendo um pouco cansada, mas nem tanto. Mas nessa, crianças, nessa, enjoo 24 horas, essa sensação de pressão baixa, passando mal, tanto que eu tive que medicar, porque eu não estava conseguindo viver. Eu não tomo remédio, para eu tomar esse remédio ainda grávida, que sou cheia de coisa, né? Não queria de jeito nenhum tomar remédio, não queria, só que eu tinha 2 escolhas, né? Ou eu tomava e tentava, porque ainda tem essa, mesmo com remédio, ainda não tirava todos os sintomas, assim, de passando mal. Ou eu tomava e me sentia um pouco melhor, ou eu não tomava e não conseguia viver. Então, assim, não é escolha, né? Eu tinha que tomar. E aí eu tomei. Até agora há pouco, até tem dia que eu tomo, dependendo. Mas sem tomar, que é o Meclin, muita gente conhece ele, que é para enjoo. 3, 4 por dia. Pasmem, isso sim. Nunca imaginei, né? Porque eu penso logo, ai meu Deus, o bebê, eu tô tomando medicação, papapá. Mas aí não tinha condições, com uma criança pequena, eu não conseguia ficar em pé. De madrugada, eu não conseguia dormir. Enjoo de madrugada, me levantando com ânsia de vômito. Enfim, muito ruim, minha pressão baixando e aquele mal-estar eterno. 24 horas, gente, 24 horas. Uma coisa impressionante, porque se me contassem, eu não ia acreditar, mas quem passa na pele e rezando todos os dias para passar com essa semana que eu tô, né, com 15, 16 semanas. Rezando, ainda continuo rezando, mas pelo que eu tô vendo,
eu fui diminuindo a dosagem do remédio, a quantidade. E eu acho que tá passando. Ainda não tá totalmente, nem vai, né? Porque é gravidez. Mas já consigo segurar, assim, sem. Outro sintoma que eu não tive nem perto na gestação de Davi é tontura. De vez em quando eu tenho tontura que eu paro. A sorte é que eu não sou muito desesperada com essas coisas. Eu paro e nem tenho tempo, né? Que eu tenho uma criança para correr atrás dela o dia todo, que me demanda tudo. Eu não tenho tempo pra, ai, meu pé tá doendo, ai, eu tô cansada, ai, eu vou cair. Ai, não, eu tô aqui, ó, mas meu racional, ele tá a todo vapor aqui, ó, pra dar conta das coisas, porque a gente faz o que dá. Mas a nossa realidade, ela não espera, né? A vida vai acontecendo, a vida não para pra, peraí, que a vida vai parar pra eu colocar minhas pernas pra cima. Não vai. Tem pessoas que têm, enfim, essa realidade. Maravilhoso. Eu não tenho, então eu tenho que arcar com minha realidade e é isso mesmo, sem muito frufru, sem muito chororô. Abraça e vai. Eu sou dessas, eu não gosto de muito chororô, embora eu esteja chorando direto com a folha que cai. Mas não sobre isso, sabe? Sobre dificuldades, mas sobre histórias tristes que eu vejo no celular, no Insta, alguma história que alguém morreu. Nossa, eu caio parecendo que é minha mãe, enfim. E aí tive esses eventos de tontura, de vez em quando eu ainda tenho, mas nada que eu precisei tomar remédio específico para isso. Eu simplesmente, eu relatei ao meu médico, né? E ele disse, não, observa, porque como não é uma coisa que fica, é uma tontura que dá e rapidamente passa, mas você fica, né? Lógico, né? É uma tontura, né? A gente se preocupa, mas tá tudo bem. E aí, como tudo foi muito agitado nesse início, porque aconteceu assim que eu fiz o teste e descobri que estava grávida, aconteceu um monte de coisa. Davi caiu, machucou o rosto, infeccionou, teve que ficar internado. Minha cabeça estava toda voltada, criou uma celulite, para quem não sabe, procura aí na internet. Celulite é gravíssimo, porque tudo que é na face cria pus, pode cair no cérebro, pode dar meningite, que é gravíssimo, e a gente estava ali rezando, ele tomando antibiótico na veia, muito preocupada, sem dormir, porque o antibiótico 4 vezes no dia, de madrugada, de manhã, de tarde, enfim. Num bebê de 1 ano e pouquinho, que não para quieto, na veia, com acesso. Gente, babado. Você acha que eu pensei se eu estava grávida ou não? Eu nem me lembrava que eu estava grávida. Eu estava com minha cabeça ali preocupada com ele, nervosa, preocupadíssima. Nunca tinha passado por isso. E estava demandando ali minha energia toda para executar tudo que era correto para poder a gente sair dali o mais rápido possível. E na mesma época a gente perdeu também um familiar muito importante para a gente e foi muito triste, ainda é. Então, assim, como eu falei, a vida não para, né? E aí na segunda gestação isso fica mais claro na nossa mente. Esse tempo de sentar e sonhar, embora que eu não sou dessa, eu não sou desse jeito, né? Sou bem prática. Mas mesmo assim, na primeira gestação, tudo é uma interrogação, tudo a cabeça enche de coisas, de panos, não panos, escolhas. É diferente. Como eu falo, né? Nada é como a primeira vez. A primeira vez ela nos torna mãe, que é uma coisa muito bonita, mas muda você da água para o vinho, do 0 para o 100, maneira espetacular, de dentro para fora, literalmente. Ele transforma o corpo, a cabeça, a responsabilidade, o sentimento, assim, é muito, não tem o que fazer. E disso aí, a pessoa só acontece uma vez, porque a segunda gestação é tão bonita quanto, vai ter muita coisa, tanto é tudo diferente quase. Inclusive, quando nascer, com certeza eu vou ter outras coisas para enfrentar diferentes da primeira. Mas a barreira rompida na maternidade, de você virar mãe, em geral, né? Não é como na primeira vez. Você já é mãe. Você agora só vai multiplicar tudo, né? O esforço, o amor, a preocupação, a responsabilidade, multiplica, tudo multiplica.
Mas mesmo assim é uma dádiva, eu sou muito grata, mesmo sendo bem doida, assim, realmente pensando em mil e uma coisas, mas eu sou muito grata a Deus por me dar essa dádiva de poder gerar uma vida, né? E poder, mais ainda, poder olhar, cuidar, educar. A gente criar essas crianças para o mundo, para ver se esse mundo vira alguma coisa que preste, né, minha gente? Porque tá nas nossas mãos. Enfim. Sabemos ainda o sexo, provavelmente eu acho que na próxima ultrassom, porque também foi uma coisa. Gente, ó, vou dizer uma coisa: não repitam isso em casa. Eu fiz o exame de gravidez, de teste de farmácia. Eu vim fazer o teste, o ultrassom, semana passada. Porque aconteceu um monte de coisa. Um médico viajou, o outro ficou doente, Davi ficou doente. Nananana. Quando eu vi, fui marcando, tentando marcar. O que eu tinha feito antes foi o exame de sangue, das taxas gerais. Mas aí, como eu sou da área de saúde, eu sei ler o exame de sangue, né? Então eu vi que estava tudo bem. Aí eu só vou voltar no meu médico a semana que vem, eu creio. Aí eu vou fazer ultrassom. Mas como eu estava muito ansiosa, eu fui por fora numa clínica. Aquela história São Tomé, né? Só acredita vendo? Eu não tinha visto ainda o coração. Não tinha visto bater. Vou deixar aqui para vocês também. Os batimentos. Então, pra mim, eu tava meio que a barriga crescendo, outra coisa, né? A segunda gestação, a barriga. Gente, quando eu fiz, tô grávida, minha barriga. Depois eu mostro pra vocês. O peito já tá 3 vezes, parece que eu tô de 7 meses. E eu tô só com 4, indo pro 5. E eu fui fazer esse ultrassom agora. E aí no próximo, provavelmente já vai dar pra ver o sexo, eu acho, né? Depende, se tiver com as pernas fechadas, porque Davi demorou, viu? Porque Davi sempre tava com a perna dobrada. Enfim. Mas não criamos expectativas pra isso, menino ou menina. Pra mim, realmente tanto faz. Agora, o que é que tem claro na minha mente, né? Que se for menino, eu acho mais fácil, porque eu já tenho um menino. Eu tenho tudo de menino. Independente se for menina também, vai usar as coisas que tem, embora que as coisas da maioria são neutras. Eu não ligo pra isso. Um bebê, isso eu descobri agora, né? Que um bebê não precisa de muita coisa. Não precisa de quase nada, a verdade é essa. A gente é que floreia, faz parte do show, né? Mas que a gente quer cuidar, quer organizar. Mas um bebê mesmo, ele não precisa de muita coisa, minha gente. Nos primeiros 6 meses, o bebê mal sai de casa. As roupas que tem em casa, de ficar em casa, são as roupas mais simples, que fácil de abrir, de trocar. Não aquelas roupas cheias de frufru que a gente para colocar, a gente nem quer. Acaba ficando um monte de roupa, a coisa mais linda do mundo, e você nunca usou. Davi tá cheio assim de roupa linda, que usou uma vez ou nunca usou, porque uma que o bebê cresce rápido, o menino então, cresce rápido, você perde aquilo e você tem preguiça de botar, porque é um trabalho, aquela criança que fica fazendo cocô, xixi o tempo todo, e você tirando e colocando aquela roupa cheia de frufru, aqui um calor de 40 graus. Gente, praticidade. A criança precisa de 5 gores, 3 roupinhas e tchau, vai lavando e vai vindo, tranquilo. Aí o que usa muito é fralda de pano, de boca, né? Toalha, roupa de cama, porque às vezes vaza, gofa, mas assim, nada de muito. Que hoje nós temos a máquina de lavar, graças a Deus, né? E aqui nós temos um sol de 40 graus e enxuga as coisas. Então, lavou, enxugou, coloca e troca. Não precisa desse mundo de coisas. E isso a gente só descobre quando passa na pele, né? Porque antes, todo mundo fala, muita gente fala, mas a gente quer passar por aquilo, né? E faz parte também. E aí, estamos nessa. Se for uma menina, o que é que acontece? A menina, porque eu acho que menina, eu tenho curiosidade, né, de ter uma menina. Uma vontade, eu tenho uma curiosidade porque, por um lado, eu já tenho um menino e eu tenho curiosidade de ter uma menina. Mas eu nunca sonhei com isso de menino ou menina, então eu sou a parte dessa história. Então é o seguinte, o que eu sei é que se fosse pelo dito popular, eu diria que é uma menina. Por conta, sabe de quê, minha gente?
Gente, é porque não tá dando pra ver, mas pipocou no começo um monte de espinha. Eu tô engordando mais, minha cara tá redonda, mais enjoo. Assim, com uma gestação totalmente diferente da de Davi, então eu diria que é o oposto, né? Porque diz que a menina acaba mais com a mulher, quando é os ditos populares, né? Então, se fosse para dizer, eu digo, se o dito popular estiver certo, é uma menina. Porque primeiro que tá totalmente diferente da gestação de Davi, que é menino, mas a gente sabe, né, que é mais dito popular mesmo, mas que venha com saúde, como a gente fala, né? E vamos para a cena dos próximos capítulos. Não me aguento, eu falo demais, eu acho que vou ter que dividir esse vídeo em dois, porque eu não me aguento, Deus do céu. Mas se você gostou, comenta aqui, já curte, já se inscreve, que eu vou começar a postar um pouco também sobre a gestação aqui, a evolução, mostrar tudo o que está acontecendo. Vou ver se eu volto a fazer uns vlogs aqui, mostro o Davi, como é que tá esse desenvolvimento também. E assim a gente vai, gente. Muito obrigada por estar aqui, principalmente quem ficou até o final, né, desse falatório, mas eu acho que eu ajudo também muitas pessoas, principalmente aquelas mulheres que estão tentando, né. Acalma teu coração, vai dar tudo certo. E deixa aqui nos comentários se você tem uma sugestão de vídeo que você queira saber aqui sobre a gestação. Deixa aqui sua dúvida, tudo que eu respondo aqui em vídeo. Ou também tem o meu Instagram que eu posso responder por lá, tá certo? Então, beijos e até o próximo vídeo.